essa é a nossa segunda aula, chamada Políticas Linguísticas, do nosso terceiro módulo, Plurilinguismo em Ensino. Nessa aula, nós vamos falar sobre os conceitos de políticas linguísticas, faremos a distinção dos conceitos política de línguas, política linguística e o que é planejamento linguístico. Falaremos sobre as políticas linguísticas no Brasil e a importância das políticas linguísticas em nosso país. Bom, para início de conversa. Política linguística é um ramo da política no qual se discute, debate e decide questões relacionadas às línguas e às suas funções, sejam elas minoritárias ou não. Para falar sobre políticas linguísticas mais profundamente, nós escolhemos os autores Luiz Jean Calvé, Canaville Rajacopalan, João Carlos Lagares, Gilvan Miller Oliveira, além de outros autores que são especialistas nas áreas, e nós escolhemos eles justamente porque eles têm uma visão sobre política linguística mais atualizada, mais compreensível, tanto no âmbito teórico quanto no âmbito prático, e também porque quem quer conhecer ou que está conhecendo políticas linguísticas e quer entender ainda mais sobre políticas linguísticas, é bom começar por eles. Não quer dizer que seja a visão certa ou a visão errada, quer dizer apenas que é a visão mais atualizada tanto em questão de políticas linguísticas no Brasil e em questões realmente de teórica e prática, por ser mais compreensível. Portanto, política linguística para Luiz Jean Calvé, que é um dos autores principais nessa área do conhecimento, ele retoma a política linguística como um conjunto de discussões tomadas pelo poder público a respeito de quais línguas serão fomentadas, ensinadas, eventualmente reprimidas ou eliminadas, de quais funções as línguas terão ou deveriam ter e de quais espaços sociais ocuparão. Bom, só pelo conceito do Calvé, dá para compreender que essa prática da política linguística não é de agora, não é da nossa contemporaneidade. Já acontecia há bastante tempo, nas grandes colonizações, nas grandes navegações, nas grandes guerras, quando os colonizadores eles faziam uma imposição linguística, isso também já era uma política linguística. A política linguística como área de conhecimento, ela surgiu em 1960, por aí quando nós tivemos uma consciência teórica do que estava acontecendo, dessas ações das políticas linguísticas. Mas a prática em si já é muito antiga e ainda continua acontecendo. Bom, para Rajacopalan, política linguística é um ramo da política e que o palco ideal é a ciência política. O termo, na língua portuguesa, engloba tanto a parte prática quanto a parte teórica. Em outros idiomas, você vai ver conceitos distinguindo do que seja as práticas da política linguística, do que seja, em tese, a teoria política, o planejamento linguístico, mas aqui na língua portuguesa, política linguística engloba tanto a teoria quanto a prática. Bom, ele fala que a política linguística tem um palco ideal, que é a ciência política, mas a ciência ela tem um caráter mais exato, mais absoluto, e ele vai refletir sobre isso, porém a política linguística ela não tem esse caráter mais exato, não tem esse caráter absoluto, e é bom que não seja, porque ela permite que ela se adeque a uma localidade, a uma realidade. Portanto, ele vai fazer essa distinção do que seja ciência, do que seja arte, e chega à conclusão que política linguística, assim como a própria política, é também a arte de conduzir reflexões em torno de línguas específicas, com o intuito de conduzir ações concretas de interesse público relativo às línguas, que importam para o povo de uma nação, estado ou instâncias transnacionais maiores. A gente tem o conceito de Oliveira, que é um dos conceitos mais práticos e teóricos na nossa aula, porque ele engloba tanto, ele traz nesse conceito as práticas linguísticas e as teorias linguísticas também. Ele, então, entende que as políticas linguísticas são uma área das políticas públicas, concebidas e executadas por instituições que têm gerência na sociedade, como os estados, os governos, as igrejas, as empresas, as ONGs e associações e até mesmo as famílias. É interessante utilizar esse conceito do Oliveira para a gente compreender melhor o que é que seja planejamento linguístico. Para fazer a distinção dos conceitos política linguística e política de línguas, nós vamos usar como base a autora Ernie Orlandi. Bom,
Política de línguas, para ela, tem um sentido político necessário. Relaciona a língua como um corpo simbólico político que faz parte das relações entre o sujeito na sua vida social ou histórica. Ou seja, política de línguas tem uma relação mais estreita com o sujeito, mais estreita em relação à questão de pertencimento, identidade. Tanto é que não existe uma língua que não tenha, ou que não fosse afetada pela política. Portanto, tem esse caráter político resistente, tem esse caráter de luta, tem esse caráter de resistência. E é necessário, principalmente em questões de línguas minoritárias. É importante que se lute, é importante que haja essa resistência, porque elas têm um caráter identitário, ela tem um caráter de pertencimento, e que no decorrer da história foram esquecidos e reprimidos por outras políticas linguísticas. E tem a política linguística, que, segundo ela, ao falarmos de políticas linguísticas, já damos como pressupostos as teorias, assim como a existência das línguas como tal. Ou seja, quando se fala só sobre política linguística, fica fácil de manipular também as políticas linguísticas relacionadas a outras línguas, relacionadas às identidades, aos pertencimentos linguísticos, até mesmo à diversidade linguística. Dá como fechado, dá como um assunto encerrado, generaliza a política linguística, generaliza as políticas relacionadas às línguas. E nós temos o planejamento linguístico, e aqui nós retomamos o conceito de Calvé. Para Calvé, o planejamento linguístico nada mais é do que a aplicação das políticas linguísticas. O autor ele tem dois termos para tratar sobre o planejamento linguístico, que é o termo in vivo e o termo in vitro. Você vai e pode encontrar esses termos com outros nomes, como, por exemplo, política linguística interna, externa, implícita ou explícita, mas aqui nós vamos nos restringir apenas aos conceitos e os termos do Calvé. Bom, primeiramente, o in vivo refere-se ao modo como as pessoas resolvem os problemas de comunicação com que se confrontam cotidianamente. Ou seja, nessa parte do em vivo não há nenhuma relação com o Estado, não há nenhuma relação, não é necessário um decreto, não é necessário uma lei, não é necessário que haja uma petição do Estado. Ela pode ser retomada, pode ser decisões tomadas tanto pela escola, quanto decisões tomadas por uma comunidade, por uma sociedade. Não há um vínculo oficial com o Estado. É importante nós retomarmos o conceito de Oliveira, porque ele reflete isso. Quando diz que ele é um conceito mais prático, porque ele tem essa questão. Por exemplo, as políticas linguísticas podem ser retomadas pelas igrejas, pelas empresas, pelas ONGs, associações, até as famílias. Então, são instituições que não têm um vínculo necessário com o Estado e podem tomar essas políticas linguísticas sem que haja um decreto, sem que haja uma petição. Isso é política linguística. Como, por exemplo, quando uma escola decide tirar um assunto do currículo escolar da língua portuguesa, isso é política linguística, porque essa retirada ou a inserção de um assunto pode influenciar na visão de língua do aluno, na visão de língua do professor, e tudo no que toca, no que tange a política relacionada à língua, seja em qual nível for, pode ser considerada política linguística e afeta a língua como um todo. Então, portanto, é política linguística sim. E nós temos a questão do termo in vitro. E o termo in vitro, para Calvé, já faz referência a uma abordagem dos problemas referente aos usos das línguas pelo poder oficial. Isso porque, para o autor, essa gestão ocorre, entre aspas, quando em seus laboratórios, linguistas analisam as situações e as línguas, as descrevem, levantam hipóteses sobre os futuros das situações linguísticas, propostas para solucionar os problemas, e, em seguida, os políticos estudam essas hipóteses e propostas, fazem as escolhas e aplicam. Ou seja, na forma in vitro para Calvé, essa tomada de decisões relacionada ao Estado com o poder oficial tem a base, tem a ajuda de especialistas na área, como, por exemplo, os linguistas. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes, as políticas linguísticas tomadas na forma in vitro, elas passam por cima desses especialistas, passam por cima dessas pesquisas, não respeitando essas conclusões, não respeitando essas pesquisas, e, portanto, nem sempre os políticos vão escutar não vão escutar os estudiosos na área ou as possíveis consequências, os prós e os contras dessas políticas linguísticas.
E justamente por isso o autor nos alerta que é para ficarmos atentos a essas políticas, porque nós não podemos deixar que o Estado tome decisões sem levar em consideração as consequências. As políticas linguísticas no Brasil têm um caráter repressivo. Em 1758, o Diretório dos Índios foi um documento que proibia o ensino e o uso de línguas indígenas no Brasil e impôs a língua portuguesa como a única língua oficial. Durante o Estado Novo, nós tivemos políticas linguísticas ainda mais repressivas, mesmo porque tivemos consequências em relação ao Diretório dos Índios, mas é considerado uma política linguística de baixo impacto, porque foi somente em questão do estado do Grão-Pará e do Maranhão, ainda não era totalmente vinculada ao resto do Brasil, e, portanto, e ainda assim com esse diretório, as línguas em si eram faladas, eram comumente usadas, só não eram ensinadas e eram extremamente reprimidas, mas durou pouco tempo e é considerado uma política linguística de baixo impacto. É repressivo, mas foi considerado de baixo impacto. Nós temos as políticas linguísticas repressivas durante o Estado Novo, dessa vez agora é contra os imigrantes. Durante esse período do Estado Novo, de 1937 a 1945, o governo passou a reprimir línguas de imigrantes, passou a criminalizar o uso e punir quem as usasse. Naquela época tinha uma ideologia nacionalista, então toda e qualquer manifestação linguística, toda e qualquer manifestação contra o governo era também considerado contra o país, era considerado crime, era crime contra a nação. E até mesmo essa manifestação linguística. Nós temos o projeto de lei 1676, de 1999, do deputado Aldo Rebelo. É interessante ressaltar esse projeto de lei porque ele lembra muito bem as políticas repressivas no Brasil. O projeto tinha por objetivo defender a língua portuguesa de influências de línguas estrangeiras, como, por exemplo, o artigo 4º. Todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira, ressalvados os casos excepcionados nessa lei e na sua regulamentação, será considerado lesivo ao patrimônio cultural brasileiro, punível na forma de lei. Ou seja, no primeiro momento, nós temos um ataque às línguas nativas e um ataque às línguas de imigrantes. No segundo momento, eu tenho a defesa da língua portuguesa contra as outras línguas, as línguas de fora. Uma completa ironia, porque antigamente, em relação às línguas indígenas, era a língua portuguesa que era a língua de fora, que era a língua estrangeira. Então, e aqui é interessante frisar essa lei, porque ela tem esse mesmo teor. Ela tem essa questão de defender a língua portuguesa, mas ela se defende de uma forma repressiva, uma forma, digamos que tóxica, porque todo e qualquer uso de palavra ou expressão em língua estrangeira, recepcionados no termos da lei, é lógico, será considerado lesivo ao patrimônio cultural brasileiro, punível na forma de lei. Ou seja, é uma tentativa de defesa que por trás ela esconde uma questão repressiva, uma política linguística repressiva. Por outro lado, nós temos a cooficialização de línguas. Segundo Damulax, cooficializar uma língua significa possibilitar que documentos oficiais sejam emitidos nessa língua, além de garantir que serviços públicos devam ser prestados também por meio dela. Nós temos o município pioneiro, que é o São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, que foi o município que primeiro cooficializou as línguas no Brasil. As línguas foram o tucano, o negatu e o banil, os 3 troncos linguísticos. Além tem outras mais. Nós temos outros municípios no estado do Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Mato Grosso do Sul. Nós temos essa virada em relação às políticas linguísticas. Houve um tempo que houve as repressões linguísticas, depois nós tivemos essa retomada. É lógico que vale ressaltar aqui que as cooficializações de línguas são restritas até então ao nível municipal, ou seja, são políticas linguísticas consideradas frágeis, porque elas estão à mercê de políticos que podem mudar a qualquer momento na próxima eleição, dependendo da visão de língua, da visão de mundo que o prefeito, que os vereadores têm sobre a língua, eles podem mudar. Ou seja, é considerada uma política linguística frágil.
Não existe uma política linguística forte que defenda, no âmbito federal, essas cooficializações. Então, hoje elas estão aí, mas na próxima eleição elas podem mudar. Então, é necessário que haja mais essa resistência, é necessário que haja muito mais essa busca pelo fortalecimento das políticas linguísticas no Brasil. Nós temos as políticas linguísticas no Brasil também relacionadas, porém, à língua portuguesa. São relativas ao formulário ortográfico, são relativas ao acordo ortográfico, às diretrizes da instrução nacional, então são a defesa da língua, então são políticas ainda restringidas à questão da cooficialização, políticas linguísticas relacionadas às línguas minoritárias ainda é um processo que nós ainda estamos no início, né? Não é algo forte, não é algo ainda, como que nós podemos dizer, que protegido pelo Estado, digamos assim. A importância das políticas linguísticas no Brasil. A história do Brasil é caracterizada pela diversidade, mas infelizmente também foi marcada pela repressão através de leis e decretos que não levaram em conta a sua realidade linguística. Em um país com uma dimensão continental como o Brasil, é impossível conceber que haja somente uma língua e apenas uma forma de utilizá-la. Mas até hoje, o mito do monolinguismo cooperou para que ocorra não apenas o preconceito linguístico, como também as políticas educacionais efetivas que atendam à verdadeira realidade do ensino no Brasil. Embora tenhamos tido um avanço nos últimos anos, ainda é importante que o Estado promova políticas efetivas e atualizadas para que o ensino possa ser mais eficiente no país. Ou seja, toda essa cooficialização de línguas, toda a promoção linguística e ensino no Brasil ainda são pouco comparados ao que realmente a gente precisa. Um ensino real, políticas linguísticas que atendam à realidade desse ensino, dessa educação. E é importante que essas políticas linguísticas, elas acabem ou que elas vão deteriorando o mito do monolinguismo. O mito do monolinguismo é um dos fatos e é um dos fatores para que ocorra o preconceito linguístico, para que ocorra que maior parte da população desconheça a diversidade linguística no Brasil, que só reconheça apenas a língua portuguesa como oficial, que não reconheça a diversidade linguística no Brasil, o que gera... E se a população não tem essa consciência, não tem esse conhecimento da diversidade linguística, tampouco o Estado vai correr atrás ou vai promover políticas linguísticas para outras circunstâncias que não sejam restritas apenas a falantes apenas da língua portuguesa. Portanto, é importante ter as políticas linguísticas no Brasil e que ocorra essa promoção e essa luta ainda mais pelas políticas linguísticas. Bom, essa foi a nossa aula sobre políticas linguísticas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Dúvidas a gente tira na sexta-feira. Tchau, tchau.